Fala pessoal, beleza? Meu nome é Felipe Pontes e esse é o único canal do mundo de dentista que fala sobre aviação, somente sobre aviação. Eu comecei o canal como fazendo um review de uma luva que eu comprei para fazer cirurgia de paciente e no meio da minha trajetória eu decidi seguir meu sonho, fazer transição de profissão e comecei a pensar em publicar conteúdo de aviação. Por isso que eu estou aqui neste momento fazendo esse tipo de conteúdo. A intenção aqui é eu estudar e deixar gravado para vocês verem como que eu estudo, porque o que eu faço? Eu tento associar a simulação com a vida real, os procedimentos no simulador, as missões no simulador com a vida real, para chegar lá na hora do voo e ter uma melhor proficiência, tanto de operação da aeronave, quanto de consciência situacional, para saber o que eu vou fazer navegando de um ponto A para o ponto B. Então, se, por exemplo, eu estou situado em Uberlândia, se eu saio daqui de Uberlândia e faço uma navegação para Uberaba, antes eu venho no simulador e faço ela aqui, para eu entender mais ou menos os estimados, entender mais ou menos as referências visuais, né? Temos aí dois simuladores muito bons com referência visual, que seria o Flight Simulator 2020 e o 2024. Hoje eu trago para vocês o 2024, porém a física deles não é muito boa, isso o X-Plane ganha. Então, se fosse para operar instrumentos, eu indicaria estudar a parte de instrumentos, o X-Plane. E o que a gente faz aqui? Segue procedimento padrão em aeronaves que estão bem simuladas no sentido de ter todos os sistemas ali disponíveis para você realizar a interação. Não que eles estejam funcionando como deveriam, né? Mas estando o botão no lugar que é para estar, os instrumentos dispostos de maneira que é para estar, você consegue memorizar isso e quando chegar na aeronave real, você já tem um fluxo determinado a seguir. Por isso que eu acho importantíssimo esse estudo no simulador. Os meus instrutores sempre comentam que quem vem desse tipo de simulação é mais fácil para passar a instrução, porque a gente já chega meio treinado. Então, por isso que eu acho importantíssimo esse estudo por fora, tá? Isso é basicamente um ground school que você faz, aquele negócio de você no aeroclube fazer o voo mental. Aqui no simulador você faz esse voo mental, só que com interação. E você pode fazer isso sem depender da aeronave estar no solo, a aeronave real, né, no caso de um aeroclube. Sem depender de alguém liberar para você ir lá ou não, sem depender de terceiros, né? Você tem 24 horas por dia o simulador aqui com você e você pode fazer esse treinamento. Então, concluindo, o simulador, ele é importantíssimo para o aprendizado e vai muito além da fonia, o seu estudo por ele. Voo de instrumento, o que você faz no simulador daqui, no simulador do clube, por exemplo, é a mesma coisa para voo por instrumento. Você foca no painel, não olha para fora e vai seguindo o que o instrumento da aeronave vai te propondo e ao mesmo tempo você comandando, regulando o avião, seja manualmente ou por piloto automático. Inclusive os simuladores de aeroclube usam os simuladores de computador para poder fazer essa simulação. Só que a diferença é que lá no aeroclube eles são homologados pela ANAC para isso poder validar como horas, né? O seu de casa não vai ser. Mas vale o estudo. Em segundo lugar, para quem tiver interesse, a parte de fraseologia. Isso é importante também. Não é importante para a banca teórica da ANAC, mas é importante para a sua vida no dia a dia como piloto. E como que você treina isso no simulador? Existem redes de simulação online, onde o cara lá na casa dele, a pessoa lá na casa dela vai entrar no computador dela, vai logar como controlador ou como outro piloto, e vocês dentro daquele mesmo espaço aéreo vão fazer algum tipo de coordenação. Você vai chamar ele no padrão da vida real, como se fosse um piloto precisando de um serviço de controle, ou se for outro piloto do lado de lá, vocês vão coordenar entre si para que não haja nenhum conflito de aeronave e que tudo seja feito ordenadamente dentro do solo, assim como é feito na vida real. E o importante disso é que fraseologia é prática, né? Então, online, voltando aquilo que eu falei, você está 24 horas por dia podendo ir lá e praticar, sem depender de pagar uma hora de voo e estar num ambiente controlado para poder ter esse controle, né? Porque a maior parte do espaço aéreo brasileiro é golfe, não é controlado, seria coordenação na livre. E para você praticar com controle, no simulador você abre um mapa da rede online, vê onde tem alguém logado, entra lá e você tem esse serviço no momento que você quiser. E para o pessoal mais ousado, inclusive, se quiser coordenar em espanhol, tem. Se quiser coordenar em inglês, é só logar nos Estados Unidos, na Europa, em espanhol na região da América Latina, que não seja o Brasil. Enfim, se quiser ouvir coordenação em inglês com sotaque, loga em Dubai, na Ásia. Enfim, só fiquem atentos para as regras locais, né? E leiam os manuais. As redes que eu indico seria a primeira a VATSIM, que é uma rede de simulação online, e a Ival, tá? Ambas as redes, elas têm os manuais de regras delas, então é bom chegar no site, olhar, baixar o documento, dar uma estudada para ver o que pode e o que não pode, porque tem regra de frequência para coordenar na livre, tem regra de como você pode logar, você não pode logar direto na pista, você não pode logar direto em voo, enfim, cada uma tem suas regras, e elas também dispõem alguns manuais de operação padrão, por exemplo, manual de fraseologia, resumido ali, mas essa questão, como é bem semelhante da vida real, já indico vocês buscarem fontes oficiais, como por exemplo, publicações DSEA, ponto 1000. Aqui você consegue baixar o documento do MCA 116, que é o manual oficial, uma fonte oficial de fraseologia. Ele está aqui, quer ver? Então eu não vou nem pôr isso em link, em PDF, porque vocês precisam trabalhar, chegar, buscar, achar. Então aqui, esse aqui é um documento oficial, da vida real. Ah, eu tenho dúvida, eu posso falar 6.000 ou 6.000? Aqui fala isso, entendeu? Qualquer dúvida que você tiver, a fonte oficial para você fazer a sua coordenação e saná-las está aqui. Apesar de o Aeroclube fornecer isso de forma resumida, as redes de simulação Ival e VATSIM fornecer isso de forma resumida, é bom você ir lá e consultar, mas o oficial é esse. Saibam que tenha o oficial. E se for ir para a vida real, usem o oficial. Nada de coisa adaptada para simulação. Tá? Sigam o padrãozão. Beleza? Dito isso, a minha intenção aqui é, então, trazer o meu estudo de simulação para a vida real. Hoje eu vou gravar essa primeira etapa, a parte de walk around, a inspeção pré-voo, como que é o nosso briefing pré-voo, toda a preparação pré-voo, tudo que a gente faz na aeronave e até o acionamento. A partir do acionamento eu encerro o vídeo para ele não ficar muito longo. E o que vai ser o diferencial que eu quero trazer para vocês. Fazer isso aqui no simulador, colocar em vídeo, e em paralelo
ter a filmagem lá na vida real de como que é essa operação na vida real, para vocês verem o tanto que parece e o tanto que dá para estudar sim através do simulador, tá? Então, simulador, se você quiser fazer dele um jogo, você vai entrar aqui, vai ligar o avião, vai dar pirueta, vai fazer o que você quiser, você está jogando. Se você quiser simular fora do padrão, mais rápido ali, só para você ver um negócio, você pode. Se você quiser simular dentro do padrão, como na vida real, online, coordenando, tudo, você também pode. Então, quem vai fazer isso aqui, ser um instrumento de diversão ou de estudo, é você. Pode fazer, usar o simulador da forma que você quiser. Para isso não existe regra. A regra é ter ele comprado aqui e usar, né? Então, hoje o nosso briefing é: vou fazer o pré-voo e depois vou colocar na vida real como é também esse pré-voo, beleza? Eu vou disponibilizar para vocês um checklist adaptado do manual da aeronave do Cessna em PDF, e eu tenho ele impresso aqui, porque eu uso o checklist completo. Esse aqui é o checklist original do avião, para a gente poder simular aqui. Então, por que eu uso o original que eu imprimi? Porque é a forma de eu estudar o que vai ser feito na vida real. Então, eu preciso usar as coisas, as informações oficiais para poder chegar lá na hora e fazer tudo dentro do padrão. Então, esse checklist vai estar para vocês aí em PDF, talvez um link no Drive, e para quem tiver o interesse de poder acompanhar e usar isso como estudo também, para chegar lá na hora do primeiro voo, do segundo, terceiro voo, do 20º, do 100º voo e ter uma proeficiência melhor. Então vamos começar. Então estou no solo do Aeroclube, um cenário comprado, instalado no simulador. Ele é do Brasil Land Games, eu posso deixar o link também. Não ganho nada de ninguém aqui, nenhum apoio para isso que eu estou divulgando, é só para questão de gosto mesmo. Vou deixar o link dele aí. O cenário está bem atualizado, bem caprichado. E como que é na vida real nosso planejamento? A gente sempre começa fazendo o pré-voo. O que é o pré-voo? É o briefing do que a gente vai fazer. Esse briefing consiste em fazer uma análise da meteorologia, tá? Esse briefing consiste em fazer uma análise da missão, um voo mental, como que a gente vai fazer. Aí a gente faz a peso e balanceamento do avião, vai lá, mede combustível, vê se precisa abastecer, e aí coloca tudo isso numa ficha com o meu peso, o peso do instrutor, e vê se está dentro do padrão operacional do avião para ser um voo seguro, tá? E além disso, a gente debate sobre tudo que é inerente à segurança de voo e tudo aquilo que é necessário à missão. Então esse briefing ele acontece numa sala de briefing. Aqui no Aeroclube ela é mais ou menos nessa região aqui, tá? Eu não vou ficar falando assim, é exatamente ali, não sei o que, mas ó, o cenário está bem feitinho, ok? Então a gente entra na sala, faz esse briefing, faz a ficha de peso e balanceamento, pega a documentação e a chave da aeronave, olha a meteorologia, passa o plano de voo e vem para o solo. Tá? No solo a gente já sabe se vai precisar abastecer ou não a aeronave, porque nesse momento a gente checou o combustível antes de subir. Tá? Aí abastece, dá um tempo para o combustível decantar e checa de novo. Como que a gente faz o cheque de combustível? Aqui na asa do avião, os tanques ficam em cada asa, né? Tá vendo essas tampas vermelhas? A gente sobe por essa alça e coloca o pé aqui, no lugar certo, subir, destampa. Aí destampa, coloca um medidor, geralmente é uma estaca de madeira com... essa estaca tem níveis ali que te mostra a cada 5 litros o nível de combustível. E aí com isso, mais o consumo do avião, tendo em mente, geralmente 20 litros por hora, algo assim, você faz essa medida, vê quantos litros tem e aí você consegue saber a autonomia dessa asa. Aí você vem para outra asa e faz isso também. Aí lá na peso balanceamento, no briefing de missão, você vai saber se precisa abastecer mais o avião ou não, tá? Então feito isso, a gente entra dentro do avião, tá? Liga a bateria e abaixa os flaps. Eu ligaria a bateria aqui, abaixaria o flap. Como o avião está parqueado, a gente não vai fazer isso para poder evitar de gastar bateria, né? Se ele fosse ser acionado agora, o acionamento ia carregar a bateria e daí a gente poderia baixar o flap. Bateria. Tá. Agora começa o checklist pré-voo. Beleza? Para começar o checklist pré-voo, a gente tem uma forma
mais eficiente de fazer isso. O que é o walk-around? É você verificar a aeronave inteira, andando ao redor dela, vendo se está tudo certo com as estruturas e com as superfícies de comando, com sistemas de freio, sistema de suspensão, óleo de motor, nível do óleo, né, se precisa carregar o óleo, drenar combustível para tirar água, impureza, né, porque como a água e as impurezas são mais pesadas, elas decantam, elas descem e fica mais embaixo. E justamente pensando que isso fica mais por baixo, foi colocada uma válvula em cada asa, na barriga do avião e no motor, que na hora que você coloca um copo lá específico, ele drena esse combustível, ou seja, ele drena tudo que está ali por baixo primeiro, pela decantação, e tira isso então do circuito de alimentação da aeronave, de combustível. Aí essa água e esses detritos não vão causar prejuízo à operação ou dano ao motor. Então você drena até sair todas essas impurezas e ficar só o combustível limpo. Ficou só o combustível limpo, não precisa drenar mais, porque você já garantiu que ali tem apenas combustível. Tá? Então, agora é tudo a parte azul do checklist, o pré-voo, né? Então vamos lá. Descemos com os documentos, porque a gente fez o briefing. Então, antes de tudo, briefing, parte de meteorologia. No simulador, como que eu olho? Fonte da vida real também. A IS Web, tá vendo? DSEA.mil, isso aqui é fonte oficial. O que eu faço? Coloco o código ICAO do lugar que eu estou, que é Uberlândia, então Serra Brava Uniforme Lima, famoso SBU. SBU é errado, mas a gente fala. Serra Brava Uniforme Lima. Pesquisa aqui, entrou nesses lugar aqui. Vamos aumentar para ficar mais visível. Então a gente está com as informações oficiais do aeroporto Tenente Coronel Aviador César Bombonato, Serra Brava Uniforme Lima, que fica em Uberlândia, Minas Gerais. Então a gente tem essa informação tanto aqui quanto aqui, ó. Então é um aeródromo público administrado pela AENA Brasil, tá? Ele está no fuso horário -3, geralmente o fuso horário padrão do Brasil. Ele opera VFR, noturno e IFR. Aqui algumas luzes. Existe como você saber cada letra dessa vindo aqui em abreviaturas, ó. Você vem em abreviatura, você consegue saber cada letra dessa. Aqui tem uma pista só, 0422, então aqui tem todas as informações de luz dela também. Aqui metragem, então é uma pista com 2.100 metros por 45 de largura, de asfalto, tá? Então você tem, ela faz parte, o aeroporto, do Sindacta 1, que é operado pelo Centro Brasília. Tá? Aqui comunicação, a gente tem a frequência da torre, a frequência do AFIS, que provavelmente também é a mesma do controle de aproximação. Aqui as operações de radionavegação, ILS, VOR, as frequências, tudo certinho aqui. Mas o que é o foco? É o briefing do que a gente precisa para o voo aqui, tá? Então, quem quer estudar direitinho pode vir em NOTAM para saber o que tem válido aqui do aeroporto. O que é o NOTAM? Do inglês é Notice to Airman, ou seja, ele é um aviso para o piloto, para o aviador. O que é o aviso para o piloto, para o aviador? É o que o aeroporto tem ali de não padrão acontecendo. Então, por exemplo, atualmente a gente tem uma reforma ocorrendo aqui no aeroporto de Uberlândia. E com essa reforma, em alguns momentos a pista precisa ficar fechada para poder passar os caminhões de obra, fazer terraplanagem, fazer um monte de coisa. E aí isso é publicado, como não é uma coisa padrão do aeroporto, nenhum aeroporto está todo dia em reforma, isso é publicado em forma de nota. Vamos supor que uma taxiway, uma pista de taxiar, de manobrar o avião, fica interditada também por alguma razão, buraco, alguma coisa assim, deu uma chuva forte lá e subiu terra, e precisa de um tempo dela fechada para poder resolver esse problema, aí eles vão publicar um NOTAM. Há aeroportos muito grandes, tem taxiway que pode ser usada como pista de pouso. E aí às vezes acontece da pista, a pista oficial ficar impraticável, aí eles fecham essa pista e publicam para poder reformar tudo mais, e enquanto isso publica que a taxiway vai ser usada para pouso. Então tudo isso você usa por NOTAM, olha por NOTAM. Se tem algum instrumento de iluminação com defeito, vai ter um NOTAM. Se mudou a frequência recente, vai ter um NOTAM. Se tem algum procedimento que era padrão há muito tempo e agora mudou esse procedimento, vai ter essa publicação em forma de NOTAM. Por exemplo, o circuito de tráfego aqui, há um tempo era padrão. Você decolava pela esquerda, fazia curvas pela esquerda. Hoje em dia ele tem saída em todos os sentidos. Então na época que foi publicado, isso veio como um NOTAM, porque as pessoas que operavam todo dia no aeroporto chegavam ali no NOTAM e sabia entender
que houve mudança de procedimento. Hoje em dia já não tem mais isso, você tem a carta já publicada aqui, que é a carta de aeródromo, esse ADC, tá? Então daqui a pouco a gente abre ela aqui que vocês vão entender, tá? A carta aqui, ó, da pista. Beleza. Então o NOTAM ele é mais ou menos isso. E aí o que a gente precisa aqui? Ver a questão da meteorologia, então METAR. Porque a gente vai fazer a simulação, um estudo aqui. Então o METAR de Uberlândia, publicado no dia 22, às 12 horas Zulu. Tá? 12 horas Zulu, menos 3. Esse METAR publicado às 9, né, da manhã, 9, 10, 11, 12. Então esse é o METAR das 9 da manhã. A gente tem um vento proveniente de 100 graus com 15 nós de intensidade. Então esses 100 graus é de acordo com o norte verdadeiro, tá, do METAR. Agora o que o controle te passa na hora de pouso e decolagem é com o norte magnético, já tem a correção da declinação magnética. Então 100 graus no norte, a partir do norte verdadeiro, o vento está vindo de 100 graus, com 15 nós. 15 nós já é um desafio para a gente, por quê? O avião ele tem um limite operacional. No manual do Cessna, vocês podem buscar na internet o manual do Cessna, você vai ver que a operação dele é 12 nós, tá? Então respeitem os limites da aeronave. Hoje a gente só vai até o acionamento, eu posso até tentar decolar para vocês verem que dá problema, e respeitem, tá? Porque isso é segurança. Uma vez eu tentei taxiar aqui no simulador com vento de 12 nós, que era o limite do Cessna, ou seja, até 12 nós pode, e na hora que eu estava taxiando, o avião pilonou. Então assim, é uma física horrível também do simulador. Na vida real isso não iria acontecer. Só que passou do limite operacional, gente, não sai para voar. O manual tá aí para isso, para te dar segurança de operação, tá? Abaixo aqui tem o TAF, isso é uma previsão de 12 horas, mas pro critério da instrução e do estudo aqui a gente não precisa olhar esse TAF, a gente vai olhar só o local. Daqui a pouco esse METAR vai mudar, são 54 da hora, então na hora que virar para 13 Zulu, daqui 6 minutos, a gente pode vir e consultar de novo com fonte oficial. Qual é a importância dessa fonte oficial aqui? A importância da fonte oficial é que você vai ver que bate com o simulador, porque o simulador, olha aqui, ele está em tempo real, ele busca algumas informações, às vezes não oficial, mas que são informações sérias também, e acaba batendo com a informação oficial que a gente tem. Então a gente viu ali o QNH 1025, beleza? A gente anota aqui, 1025. O que é importante na vida real, quando você for voar? Você tem um bloco e uma caneta, porque isso aqui, no caso de Uberlândia, é um aeródromo controlado. A torre vai te pagar algumas instruções e você precisa anotar, porque algumas informações são seriadas e você precisa passar isso para a torre, que é o tal do pronto cópia. Ah, fulano tá pronto cópia? Sim, afirmo, pronto cópia. Aí ele vai te pagar um monte de coisa, você precisa anotar para poder repetir e depois não esquecer. Então, QNH, pista em uso, após a decolagem você vai curvar para onde, número de transponder, após a decolagem eles às vezes pagam frequência do controle, né? Você está na torre, após a decolagem vai chamar controle 122 decimal 85. Então, tudo isso você tem que repetir depois que ele faz essa inicial, tá? Então, anotem, levem isso pro avião. Voltando, vamos para o checklist. Vocês vão ver que na inspeção externa, o checklist, ele, à medida que você vai andando, você vai cumprindo ele sem precisar ler. Então eu vou fazer a inspeção toda e depois vou ler o checklist todo, a parte azul, tá? Então, inspeção pré-voo. A gente já começa aqui olhando documentos, os documentos tem que estar, calços aplicados, extintor de incêndio, a gente olha se ele está aqui atrás, no momento que liga a bateria lá do avião para descer o flap, você já checa isso, tá? Portas, assentos, você verifica tudo como é que tá. Saiu do avião, tem um fluxo para fazer a caminhada agora, beleza? Primeiro, você sai da porta e caminha para trás, dá a volta no avião inteiro e vai olhando a situação do avião. Como que você vai ver? Vai conferir fuselagem, ribite, vai olhar se está tudo certo no devido lugar, né? As tomadas de estática, antena de rádio, tudo isso. Vê aqui, né, a empenagem do avião, como é que tá, a deriva, se está tudo certinho, a lâmpada, se não tem nenhum dano. Aí vem no estabilizador horizontal, olha o bordo de ataque dele, se tem algum problema, alguma alteração. Vem no profundor, pega numa beirada dele aqui, nunca pega no meio para não dar dano, não correr risco. Vê se ele sobe até o batente, se ele desce até o batente, tá? Às vezes com ele alto ou ele baixo, você
vem aqui e confere se vai bater os comandos, né? Se o leme vai bater em alguma parte do profundor, ou ele baixa também, se vai bater. Não pode encostar, né, em nenhuma fase desse movimento. Aqui você pode vir e colocar a mão mesmo nesse cabo. Coloca a mão nesse cabo, e coloca a mão no cabo de cá e confere. Se tiver duro demais lá ele tem que chamar o mecânico. E se tiver bambo demais, se tiver mole demais lá tem que chamar o mecânico. O cabo muito duro, o que acontece? O avião fica muito arisco, você vai dar um comando pequeno e ele vai responder muito, tá? O cabo muito mole, ele fica com delay, você vai dar um grande comando e de repente ele começa a obedecer. Ou então o cabo muito mole pode ser que esteja arrebentado e nem isso o avião respeite, né? Nenhum comando ele respeite. Então chame o mecânico qualquer alteração, tá? Aí mexe do lado de cá também. O compensador não pega nele para você não danificá-lo, por isso é bom pegar na beirada aqui. Olha a fuselagem do lado de cá. Chegou aqui, então o que tem na sua frente? O flap. Você vai pegar no flap, vai dar uma balançada nele, ele dá um batente. Esse batente, esse jogo é normal, tá? Só que o que é o importante dele, desse cheque aqui? Vamos lá. Tá vendo que ele tem dobradiças? Você vai pôr a mãozona lá, ver se tá tudo certinho, encaixado, se não tem nenhum parafuso bambo. Ah, tem que conferir isso sim. Aí chega aqui pra fora. Você tem o aileron. O aileron você vai subir ele tem as mesmas dobradiças ali, como no flap, só que aqui não vai dar pra ver, né? Aí você vai pôr a mão aqui dentro, sempre segurando o aileron pra cima, porque na vida real, se você soltar ele desce e decepa seu dedo, tá? Então você vai colocar a mãozão aqui segurando e vai vir checando todos os parafusos, aqui são 3 ou 4 dobradiças, de todas as dobradiças, e vai fazer esse check se está tudo certo com o aileron. Chegou na ponta de asa, você vai ver se está tudo certo com a ponta da asa, se o farol não está quebrado. Nesse momento você vai pôr as duas mãos aqui embaixo da asa, ó, no revestimento dela aqui. Não vai pegar na ponta de asa, você vai pôr as duas mãos como se fosse uma bandeja assim, e vai balançar essa asa. E no momento que você balançar a asa, você vai olhar lá a raiz da asa na fuselagem, se está tendo alguma quebra, algum barulho, algum desencaixe, tá? Isso para ver se a estrutura do avião tá boa. Aí aqui você checa o bordo de ataque, checa as entradas de ar do avião, o stall horn, se está obstruído. Aí, beleza, chegamos na porta. Vai checar, então, se está tudo certo, dobradiça, janela, vidro. O montante da asa, né, o apoio da asa. Vai pegar embaixo ali com as duas mãos e vai balançar. Não pode estar solto, não pode estar bambo. A mesma coisa aqui em cima. Vai pegar com as duas mãos e vai balançar lá ele, tá? Não pode estar solto, não pode estar bambo. Chegou no trem de pouso principal, vai fazer a mesma coisa aqui na inserção dele e aqui. Vai verificar também se não tá bambo, se não tá solto. Olha pneu, se tem todas as marcas, se ele não tá careca. Olha freio, olha pastilha de freio e olha o sistema hidráulico, o cabo aqui. Põe a mão no cabo, lá ele dá uma mexida, faz assim, vê se está saindo óleo. Porque se estiver saindo óleo, o sistema hidráulico está com vazamento. E sistema hidráulico com vazamento não funciona. Então tem que chamar o mecânico se estiver vazando, porque você perde o freio aqui, tá? E ao longo do cabo inteiro até ele entrar dentro do trem de pouso principal. No Cessna 152 ele é assim. Agora no 150, esse cabo ele é todo por fora e ele só vai entrar para dentro do avião na fuselagem. Então você tem que fazer a inspeção desse cabo inteiro até a fuselagem para ver se tem algum vazamento. Beleza? Aí seguiu aqui. Temos essa janela de inspeção, no simulador ela não funciona, mas na hora que ela abre você tem acesso à válvula de combustível do motor e à vareta de medição de óleo. Então aqui você vai drenar o combustível do motor, ele sai aqui por baixo, tá? E aí você vai ver se tem água ou impureza. E depois vai checar o nível do óleo, fecha essa tampa. Olha um cheque geral no motor, se o berço do motor está quebrado, se tem alguma alteração nos fios, se tem alguma coisa com curto, alguma coisa arrebentada, algum vazamento, checa tudo isso ali, tá? Aqui embaixo do avião, na barriga dele, também tem um dreno de combustível. Você drena para ver se está tudo limpo. Aqui na asa também vai ter. Deixa eu ver se... Ali, ó. Ali é o dreno de combustível da asa direita. Então você faz essa drenagem de combustível também. Beleza? Seguiu aqui para frente. Você vai fazer o check do trem de pouso de nariz. Tá? Olhar pneu. Olhar aqui o amortecedor. Esse é um amortecedor a ar e óleo. Então vê se tem vazamento. Tá? Tem esses amortecedores de vibração do pneu. Você olha.
também, se tem vazamento, tudo, são a mola a gás, olha a tesoura do amortecedor, se está tudo certo, vê o pneu, beleza? Checou tudo aqui, olha esse lado, checa o spinning, checa as entradas de ar do avião, beleza? Checa a hélice, tudo. A hélice, quando o avião está frio, você dá um tranco nela, ela dá uma estalada, como se fosse um detente, porque isso é uma folga que a hélice tem, que quando esquenta, isso dilata e o avião consegue resistir a esse estresse de temperatura. Tá? Então, os calços eu removi, devo ter removido sem querer. Então, checa aqui, né? Questão da fuselagem, estrutura, mesma coisa. Da base do montante aqui, do apoio da asa na raiz, do apoio da asa na asa. Tá? Checa o tubo de pitot se está obstruído, tira o cover, caso esteja com cover. Checa a tomada de estática, que é isso daqui. Ela tem um buraquinho bem pequenininho no meio lá, ele não pode estar obstruído, ela tem que estar livre. E aqui também, se tiver obstruído pitot e tomada de estática, você vai ter aferições nos instrumentos de voo diferentes. Quais instrumentos de voo? Velocímetro, altímetro e climb. O altímetro e o climb eles usam a estática e o velocímetro faz um cross-check da estática com a dinâmica que vem no tubo de pitot, tá? Então, qualquer alteração desses dois instrumentos, você vai ter indicações de voo errada, inclusive isso é item no-go. Se você inicia a corrida de decolagem e esses parâmetros soam confusos, aborta a decolagem e volta para manutenção. Tá? Esse aqui é um sistema de pitot diferente, ele não tem o cover. Porque o que acontece? Quando o avião acelera para decolagem, o vento bate aqui, levanta e ele fica o voo inteiro assim, que o vento vai estar incidindo aqui, né? E aí você tem o pitot, mas mesmo assim, o walk around a gente vem, levanta aqui e checa. Então vai examinar bordo de ataque, lâmpada da ponta de asa, da luz de navegação, aqui pode ser que tenha uma strobo também. Vai olhar o aileron do lado de cá, da mesma forma que eu falei, segurando e verificando todas as roldanas, ver se o flap daqui está com um pequeno jogo, que é normal, olha as dobradiças aqui, e roda, e pneu, e trem de pouso principal, e freio do lado de cá. Importante na roda, aqui no simulador não está assim, mas ela tem uma marca vermelha na estrutura de ferro da roda e no pneu. Isso mostra que o pneu está alinhado da forma que ele foi instalado no momento da troca. Então, está a pintura na roda e a pintura no pneu. Caso isso esteja desalinhado, quer dizer que no momento do pouso ou de alguma operação anterior a essa, o pneu rodou em relação à roda. Isso pode trazer algum dano para o pneu. Então é bom chamar o mecânico para ele dar uma olhada, ver se está tudo certo, para ver se vocês podem seguir com o voo. Tá? Então, está feito o cheque externo. Aí eu não sei se esqueci de nada, como que a gente confirma se esqueceu alguma coisa. No checklist. Então você entra dentro do avião, pega o checklist e dá uma passada de olho para ver se foi tudo isso que a gente fez. Vamos lá? Então, fone de janela, para-brisa, bateria, isso aqui eu tinha entrado ligado por causa dos flaps, né? Então, mas tá tudo desligado, instrumento checado. Então, os instrumentos que a gente checa é justamente isso aqui, ó, altímetro, horizonte artificial, velocímetro, climb, faz um S aqui, né? O turn bank, aqui vai estar tudo desajustado porque a aeronave não está acionada, não tem vácuo, está desenergizada, né? Então, circuit break checado. Gente, vocês vão ver que quando eu trouxer a vida real, é exatamente dessa forma, tá? Então, circuit breakers. Você vai ter todos eles aqui. Para dentro, não aperte, não faça nada. Só confira se estão todos eles para dentro. Se tiver algum saltado, você chama o mecânico para ele tentar reacionar esse circuit breaker. Se for fusível, aí tem que ser trocado. O fusível ele queima, você tem que trocar. O circuit breaker você pode rearmar. Tá? O circuit breaker é como se fosse um disjuntor. Mas isso, chame o mecânico e faça isso com observação dele. Ou avisa o instrutor. Tá? Manches, pedais, compensador. Então isso tudo foi feito, né? Inspeção pré-voo, inspeção externa, raiz da asa, suporte, intradorso, dreno de combustível, flap, aileron, ponta da asa, longarina, bordo de ataque, extradorso, tampa do tanque. Então aquele tanque da asa lá em cima, ver se está fixo. Já escutei histórias de gente que sai para decolar sem checar aquilo caiu no chão na pista e pronto, pode dar algum problema, né? Então, trem de pouso, estrutura, freio, roda, pneu, grupo motopropulsor, olha lá,
a parte da janela de inspeção, motor, berço de motor, tudo mais. Trem de pouso esquerdo, asa esquerda, fuselagem. Então, fuselagem direita, inspeção final, flap, tanque, tampa de inspeção fechada, calços conforme necessário. Você, nesse momento da instrução, você tira o seu calço e o instrutor tira o dele do lado de lá na hora que ele julgar necessário para a instrução. Tá? Então, agora sim, a gente chega no checklist verde, que é a parte operacional, parte de acionamento. Então, vamos lá. O que a gente faz? Inspeção pré-voo completa. Calços, conforme, né? Tira o seu, deixa o instrutor decidir o momento que ele vai tirar o dele. Cinto e fone ajustado, válvula seletora aberta. O que é a seletora? É essa válvula aqui. No avião real fica exatamente aqui. Então, para baixo ela está aberta, para cima ela está fechada. Nunca peguei essa válvula fechada. Sempre que eu entro no avião ela está aberta, mas temos que checar todas as vezes. Vai que em algum momento a manutenção ou outra pessoa decidiu deixar ela fechada, né? Então a gente chega e vê se a válvula está aberta. Válvula seletora aberta, mistura. Você vai pegar aqui, eu que tirei aquela hora, né? O avião vai estar com ela assim. Então, válvula seletora aberta, mistura rica. Se for aquecimento carburador fechado, circuit breakers todos dentro, bateria ligada. Você liga a bateria, liga o rádio, dá um gás no volume e nesse momento você vai pedir para a torre a autorização do plano de voo. E aí vai seguir manual de fonia, qual eu falei, né? Então não é o foco desse vídeo, mas vou fazer uma breve simulação aqui. Ô, Torre Uberlândia, o Papa Tango Lima Índia Papá. Então essa chamada inicial. Por que você só chama, já não fala quais são suas intenções? Você só chama porque se a torre estiver passando instrução para alguém, ela vai falar Lima Índia Papá, aguarde. Ou se ela já puder falar com você, ela vai falar Lima Índia Papá, prossiga. Aí você passa a sua mensagem. Como que é a fonia? Ela se resume aonde você está, para onde você quer ir, ou aonde você está e quais são as suas intenções. No caso aqui, são minhas intenções, porque eu não estou voando. Então, ó, Papa Tango Lima Índia Papá está no solo do Aeroclube, com um plano de voo visual local para instrução. Aí você fala mais ou menos aonde que vai ser, né? Plano de voo visual local para instrução no setor eco, na vertical da Ambev, 1000 pés AGL. O que é o AGL? Above Ground Level. Então é 1000 pés de altura, tá? Com relação ao terreno. Está pronto o acionamento e solicita condições. Então eles vão te pagar as condições meteorológicas do momento e vai te autorizar a acionar ou não, né? Aí com isso você paga a cópia e no momento você ajusta. Vamos ver se mudou o METAR, que esse momento ele ia te passar o METAR para você ajustar o altímetro. Ó, informação oficial. O aeroporto está numa elevação de 3.094 pés aproximadamente, tá? Aqui tem essa informação, não estou conseguindo chegar rápido nela, mas aqui tem. Tá? Vamos ver se eu chego rápido nela. Enfim, ele tem essa informação. Ó, METAR ficou branco. Então como que a gente pode vir aqui, ó, RedMatch, que é aonde o ISWeb pega. RedMatch. Tudo que está verde aqui no RedMatch é voo condição visual. Uberaba, Berlândia. Tá? Então o METAR lá, ó, às 12 Zulu, ainda é aquele. Não atualizou. É o de 9 horas. 100 com 15, 10,25. Como que a gente sabe? Então, qual que é a altitude do aeródromo, a elevação do aeródromo? Olha aqui. Nas cartas. Tá vendo? Ó. Aeródromo Elevation, 3.094 pés. Tá aqui a distância da pista, o mapa da pista. Então vamos lá. Aeródromo Elevation, 3.094 pés. O ajuste de altímetro é 10,25. Então, o que acontece? Quando eu ajustar 10,25, no 0,25, tem que bater com a altitude do aeródromo, que é 3.094. Então vamos lá. Vamos por 10,25. Ó, 10,15. Olha pela janela da esquerda, tá? Que é o HPA. 10,20. 10,21, 10,22, 10,23, 10,24, 10,25 aqui. Vamos ver se vai chegar lá. Ó, 3.090. Então dá um tequinho que não tá nem no 26 nem no 25. Pronto, ó, 3.094. 10,25,5, né? Então 3.094. Tá batendo. Então a informação que o simulador tá puxando tá batendo com a informação oficial que a gente tem. Vocês verem como que dá pra realmente estudar aqui. Beleza? Pediu condições, autorizou acionamento, desliga tudo que é elétrico do avião, porque na hora que o avião aciona ele dá uma carga maior de energia e aí você não consegue, você pode correr o risco de queimar ou algum sistema do avião.
checa a área o tempo todo, faça isso, tá? E aí você liga a Beacon Light, que é a luz de anticolisão, para sinalizar para as pessoas no solo que a aeronave vai entrar em funcionamento. Ela fica lá na ponta, tá vendo? Vermelhinho piscando lá, ó. Então, o pessoal que vai chegar perto da aeronave vê que tem operação acontecendo, eles já olham para lá para saber se está no momento do acionamento. Então, a única coisa elétrica que vai estar ligada nesse momento vai ser isso. Então, confere seletor aberta, mistura rica. As aeronaves que não tem primer no primeiro acionamento é bom dar umas 3 bombadas aqui na manete de potência e sempre deixar uma polegada dentro, tá? Eu tenho um throttle aqui, deixo ela uma polegada. Quem tem o primer, vem aqui, consulta no manual do Aeroclube quantas vezes você utilizaria esse primer. E aí você vem na chave, magneto, segura freio e vem acionar. Existe no checklist aí imediatamente após o acionamento. Esse é um check que é bom você fazer de cabeça, porque ele é no tempo que o avião liga, você tem que checar tudo isso ao mesmo tempo. Então ele é basicamente você checar temperatura subindo, pressão do óleo subindo, ela tem 30 segundos para atingir pelo menos a primeira faixa branca aqui, senão você tem que cortar o motor, tá? E rotação em 1000 RPM. Então essas 3 coisas você tem que fazer simultâneo e está no checklist imediatamente após o acionamento. Então vamos lá. Bora. Acionado, pressão do óleo, chegou no arco branco, temperatura do óleo está subindo devagar, rotação 1000 RPM. Colocou rotação em 1000 RPM, aí você vem aqui, ó, imediatamente após o acionamento, pressão do óleo, tacômetro 1000, alternador, aí assim que você liga o alternador e checa se ele está carregando. Por enquanto ele está desligado, você olha que está drenando a bateria aqui, ó. Tá? Então a bateria está sendo drenada. Você vai ligar, aquela bateria tem que carregar. Então vamos lá. Está carregando, alternador funcionando, beleza? Amperímetro carregando, rádio. Agora sim a gente liga rádio. Liga rádio, dá um teco no volume, liga o outro rádio, deixa o transponder em standby. Geralmente eles vão te pagar 2.000, que é o transponder padrão. Liga aqui o ADF, nem precisa tanto assim, mas pode ligar. O ADF aqui nem eu desliguei ele, agora ele não quis ligar, mas pra nós não importa aqui. Transponder standby, anota a hora do acionamento, flaps recolhidos, porque agora você vai começar a operar o avião, então você recolhe o flap, beleza? Então o vídeo ficou muito longo e a partir daqui, então até o próximo vídeo, fui! Vamos lá, tentar decolar. Gente, eu falei que ia tentar decolar com esse vento, né? Então olha lá, olha a biruta. Eu vou tentar decolar só para vocês verem como que isso pode trazer problema à operação, tá? Então o vento vai vir da minha direita a hora que eu estiver decolando. Então é bom eu, na corrida de decolagem, deixar o manche um pouquinho para a direita, para compensar esse vento. E ele vai estar me empurrando, eu preciso dar o pedal no sentido contrário também, para tentar manter alinhado. Beleza? Então, decolagem não padrão, com vento de 15 nós de travesso, iniciando. Ó, já tô com o pedal todo para a esquerda. Então tô conseguindo ir para centerline. Meu pedal está todo para a esquerda. Fica na pista. Airspeed Alive. Pedal todo para a esquerda. O avião não vem. 60 nós. Quase que a gente sai da pista, hein? Ó, tô voltando o pedal, por isso que o nariz do avião tá sambando aqui. Ó o jeito que ó, o vento tá tirando do eixo da pista. Ó. Tem que pôr o narizão dele contra o vento. Se voar com
o eixo da pista. Ó, aqui mais ou menos vai seguir a referência lá naquele vale lá, para manter o eixo. Bom, vocês verem como que uma coisa fora do padrão do manual pode trazer risco, né? Eu fiz uma decolagem totalmente fora do normal, quase saindo da pista. Não tinha mais comando para poder manter o avião dentro do controle. Isso por causa do vento de 15 nós. Então, pessoal, respeitem manual, respeitem operações. Beleza? Fui!